Na aula de hoje, nós vamos aprender a estimar o volume e o diâmetro de poros, assim como também calcular a distribuição do tamanho de poros. A primeira situação que a gente precisa entender é que a condensação em uma superfície plana é diferente de uma condensação que ocorre no interior de um poro. O vapor de uma substância pura começa a condensar quando sua pressão parcial se iguala à sua pressão de vapor, conforme está demonstrado aqui. Já no interior de um poro, o vapor começa a condensar em pressões menores do que a sua pressão de vapor. Como que se faz, então, para relacionar a diminuição da pressão de condensação devido à existência desse tamanho pequeno de poro presente na superfície de um adsorbato? Então, o procedimento para isso é trabalhando, por exemplo, no caso aqui de uma gota esférica de líquido. O trabalho realizado para aumentar a área externa de uma gota de líquido, que a gente vai chamar de WS, é igual, WS, a seta apontando aqui para fora, vai ser igual ao trabalho realizado para adicionar líquido no interior da gota, que a gente vai chamar de WA. O trabalho realizado para aumentar a área externa de uma gota de líquido, WS, vai ser igual à tensão superficial do líquido vezes o incremento na área externa de uma gota com formato esférico. Então, o incremento na área externa de uma gota com formato esférico vai ser igual, então, a 4π vezes R mais ΔR elevado ao quadrado menos 4πr elevado ao quadrado. Veja que a 4πr ao quadrado é o tamanho original da gota, com o raio R. Então, quando você adiciona ali dentro do parênteses, né, quando você soma o valor de ΔR, você está considerando, então, a área de uma gota com o raio R mais ΔR. Isso quer dizer, então, que a subtração dessa gota a subtração da área dessa gota com raio R mais ΔR pela área da gota com raio R vai ser igual ao incremento na área externa dessa gota, né, devido ao aumento do tamanho de a raio por ΔR. Se a gente considerar que o valor de ΔR ao quadrado, né, por ele estar elevado aqui ao quadrado, for muito menor do que o valor de 2R vezes ΔR, consequentemente a gente simplifica aqui essa equação e a gente vai ter que ΔS é igual a 8πr ΔR. Substituindo então o valor de ΔS aqui na equação 4.5, a gente tem que WS é igual a 8πr ΔR vezes a tensão superficial do líquido. Por outro lado, o trabalho realizado para adicionar líquido no interior da gota, ou seja, WA, é calculado da seguinte forma: o potencial químico do vapor sobre uma superfície líquida plana menos o potencial químico do vapor sobre a superfície líquida curva da gota. Então, essa diferença eu multiplico pelo aumento do número de mols na gota, que eu chamo de ΔN bolha, ou ΔN gota. O potencial químico do vapor sobre a superfície plana vai ser igual ao potencial químico padrão por unidade de pressão mais RT ln da pressão de vapor. Enquanto que o potencial químico do vapor sobre a superfície líquida curva da gota vai ser igual ao potencial químico padrão por unidade de pressão mais RT ln da pressão. O aumento do volume da gota, que eu vou chamar de ΔV bolha, é dado por o volume molar do líquido vezes o incremento do número de mols da gota.
Eu estou falando gota, mas na verdade eu coloquei tudo bolha, né? Então, quando gota ou bolha aqui, para mim, está sendo a mesma coisa. Então, o aumento do volume da gota vai ser geometricamente, né? Se a gente tiver uma gota, né, com raio R, o volume dessa gota ou dessa bolha pode ser calculado por 4 sobre 3 π r ao cubo. Então, se eu fizer um incremento dessa bolha no valor do raio, né, em relação no valor de ΔR, essa gota vai passar a ter, então, esse volume aqui. Então, a diferença do volume incrementado, né, menos o volume inicial, vai ser um incremento do volume da gota. Similarmente, aqui, né, os termos que estão elevados, no qual ΔR está elevado ao quadrado e ao cubo, por ΔR ser um valor extremamente pequeno, né, e elevado esse valor extremamente pequeno ao quadrado e ao cubo, eu vou admitir, então, por simplificação, por caso de simplificação, né, que esse... Estou gravando aqui, mas pode continuar aí, tranquilo. Eu vou admitir, então, que esse valor aqui vai ser muito menor do que o valor de 3r² vezes ΔR. E aí se simplifica bastante a equação, de forma que eu tenho, então, um incremento no volume da gota igual a 4πr² vezes ΔR. Bom, então, o incremento do número de mols de líquido na gota, ou na bolha, né, vai ser igual, conforme aqui está demonstrado na equação 4.9, vai ser igual, então, ao incremento do volume da gota, que já foi calculado aqui pela equação 4.10, eu colocando aqui, dividido, então, pelo volume molar do líquido. Eu posso substituir, então, a equação 4.11 aqui na equação 4.7, para determinar, então, o trabalho realizado para adicionar o líquido no interior da gota, obtendo, então, a equação 4.12. Sabendo, então, que o trabalho realizado para aumentar a área externa é dado pela equação 4.6 e que esse trabalho é igual ao trabalho realizado para adicionar o líquido no interior da gota, que é o WA, consequentemente eu posso igualar então as equações 4.6 e 4.12, chegando nessa equação aqui. Rearranjando de forma a isolar o ln da pressão de vapor sobre a pressão, eu chego aqui na equação 4.13, que é denominada equação de Kelvin. Então, o que a equação de Kelvin quer dizer? A equação de Kelvin diz que em determinada pressão menor do que a pressão de vapor da substância, então as moléculas do adsorbato que estão no estado gasoso vão se condensar e preencher o interior de poros que possuam um raio menor do que o raio R que está demonstrado na equação. Né? Então, sempre que você atingir essa pressão, esses raios R, raios que sejam maior, poros que possuam raio maior do que o R da equação de Kelvin, moléculas vão se condensar então no interior desses poros aí. Desculpa, maior não, raio menor, na verdade, né? Uma coisa importante aqui da equação de Kelvin, né, quando a gente faz, por exemplo, o rearranjo dela de forma que a gente isole o R, né, o R, então, é o raio do poro, né, em cujas moléculas vão se condensar no interior. O volume molar aqui é importante mencionar que esse volume vai ser o volume do molar do líquido.
e não do gás. Bom, então R é o volume do poro. Eu estou considerando aqui, eu estou considerando que vocês vão ver mais tarde que esse poro aqui vai ser um poro cilíndrico, né? Então o raio ele não vai variar com a altura. Então um fator extremamente importante aqui para a gente é que devido à adsorção, o raio disponível para condensação, né, lembrando que quando você tem a curva da adsorção, né, a isoterma de adsorção, você vai incrementando a pressão, né, e na medida que a pressão é incrementada, moléculas no estado gasoso adsorvem-se na superfície do adsorbato. Consequentemente, né, quando você então atinge uma determinada pressão, né, próxima da pressão de vapor, agora o objetivo é fazer a curva de desorção. Então, para fazer a curva de desorção, o que se é feito é ir diminuindo, então, incrementalmente agora a pressão. Na medida que a pressão vai sendo diminuída, o adsorbato já está adsorvido ali na superfície do adsorvente. Então, consequentemente, houve a condensação, né, ali no meio. Durante a adsorção houve a condensação, né, mas o raio disponível para que a condensação ocorra, na verdade, não é o raio de todo o poro, exatamente devido à presença de moléculas que estão na parede do poro, estão ocupando, então, um determinado volume que a gente vai chamar que é o volume do filme de adsorbato. Então, devido à adsorção, o raio disponível para condensação diminuiu devido à formação de uma camada de adsorbato com espessura T. Eu estou falando espessura T porque em cada um dos lados do meu poro eu tô chamando de T sobre 2, de forma então que a espessura então de toda essa camada de adsorbato eu estou denominando T, Tzinho. Então o raio do poro é na verdade o raio de Kelvin. Então o raio do poro é na verdade o raio da equação de Kelvin mais a espessura do adsorbato, que eu vou chamar de Tzinho. Como que eu calculo a espessura da camada adsorvida? A espessura da camada adsorvida vai ser igual ao volume adsorvido, o volume total adsorvido em determinada pressão, dividido pelo volume adsorvido na monocamada, que você já aprendeu a calcular, vezes a altura da monocamada. E aí a altura da monocamada, por exemplo, você pode considerar diferentes tipos de empacotamento do adsorbato. Digamos que você tem o empacotamento hexagonal. Então, consequentemente, a monocamada de nitrogênio vai valer 3,6 angstrom, enquanto que no empacotamento cúbico ela vai valer 4,3. Essa aqui seria uma forma. Só que existe uma equação mais prática de calcular que foi proposta por Wheeler. E aí, a altura da camada adsorvida vai ser simplesmente uma função da pressão de vapor dividido pela pressão. Então, como exemplo, vamos calcular aqui, vamos considerar a isoterma de adsorção e desorção, que é dada aqui na tabela ao lado, do nitrogênio em um catalisador com 9% em massa de óxido de níquel suportado em alumina, obtida a 77 Kelvin através do método volumétrico. O método volumétrico é um método mais tradicional. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir o método volumétrico, mas a gente pode conversar sobre isso posteriormente.
Então, determina a distribuição de volume e diâmetro de poros para esse catalisador. Então, está aqui P sobre PV e aqui o volume absorvido. E esse volume absorvido aqui, ele está em... apesar dele ter sido determinado, né, a 77 Kelvin, ele foi traduzido aqui para essa tabela aqui na condição normal de temperatura e pressão. Ele foi traduzido para a condição normal de temperatura e pressão. Ele poderia ter sido para a condição padrão também, só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com a condição normal. Então, qual que é o algoritmo para resolver para obter a distribuição? A primeira coisa que se faz é calcular o raio de Kelvin, através da equação 4.13. Então, o raio de Kelvin, que eu vou chamar de RK, seria, então, eu estou colocando aqui os valores, né? Lembrando que tá? Então, o valor de gama é o valor da tensão superficial do líquido. No caso aqui, a gente está trabalhando com o nitrogênio líquido. Então, a gente tem a tensão superficial do nitrogênio líquido, que vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 3 newton por metro. O volume molar do nitrogênio líquido, que é 34,6 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por mol, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura de 77 Kelvin, que foi a condição que a adsorção foi realizada, vezes Ln da pressão de PV, dividido por P. A segunda coisa aqui, então eu já vou entrar aqui na tabela. Essa tabela já foi construída. Então, olha só. Aqui na primeira coluna eu coloquei os valores de P sobre PV. Na segunda coluna eu coloquei o volume absorvido por grama de catalisador. E aqui na terceira coluna eu já estou colocando o raio de Kelvin, calculado exatamente pela equação de Kelvin, que eu acabei de demonstrar. E aí agora eu vou calcular a espessura da camada absorvida, através da equação de Wheeler. Aí a espessura da camada absorvida é a função de PV sobre P, está aqui. Eu calculo então para cada valor. E depois eu posso calcular o raio do poro. Aí eu posso calcular então o raio do poro. Então o raio do poro vai ser igual o raio de Kelvin mais a espessura da camada de adsorvente. Certo. Em seguida, eu vou calcular as médias de RK e de RP em cada degrau, e também ΔT e ΔV. Olha só, então RK, essa aqui é a média desses dois valores. Para RP, esse aqui é a média desses dois valores. Eu tenho aqui o ΔT. O ΔT vai ser esse menos esse. Quer dizer, isso vai ser esse menos esse. Eu vou colocar negativo aqui porque para manter um valor positivo. E o ΔV vai ser esse menos esse. Eu também coloco negativo para manter um valor positivo. Tá aí. Então, até aqui tudo tranquilo, utilizando apenas as equações que já foram demonstradas. Próximo passo vai ser calcular o volume do líquido. Vai ser calcular, então, o volume de líquido referente ao volume de gás que dessorveu em cada degrau da desorção. Por que eu estou falando volume de líquido? Eu estou falando volume de líquido por causa que o líquido estava condensado no interior do poro, e aí quando ele dessorveu no formato de gás, né? Então, consequentemente,
a forma que eu posso fazer isso aí seria, então, calcular o número de mols correspondente ao volume dessorvido, que está expresso nas condições normais de temperatura e pressão, como eu já tinha visto quando eu falei anteriormente. Né? Então, a variação do número de mols é a variação do volume vezes. Agora eu vou colocar as condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atm, 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Tá, beleza. Então, fazendo isso, então, a partir desse momento, se eu calcular o ΔN, então, consequentemente, o volume de líquido correspondente a ΔN vai ser igual a ΔN vezes a massa molar do nitrogênio dividido pela densidade do nitrogênio. Então, esse vai ser o ΔV de líquido. Agora, um fator importante. A partir desse momento começa a complicar um pouco, tá? Porque a abstração aqui é bastante grande. A abstração daqui vai ser bastante grande, então. Vamos lá. Considere poros com geometria cilíndrica. Então, lembra, a partir de agora eu vou começar a considerar poros com geometria cilíndrica. Compostos pelo líquido condensado no centro e o filme de adsorbato nas paredes. Então, o líquido está aqui de azul e o filme de adsorbato está de vermelho. Né? Então, somando T sobre 2 mais T sobre 2 dá a espessura do adsorbato na parede. Durante cada degrau da desorção, o líquido condensado no centro dos poros, maiores do que RP, vai evaporar completamente. E aí, então, o volume de condensado evaporado vai ser igual exatamente ao volume calculado a partir do raio de Kelvin, que eu vou chamar de VK. Né? Lembrando que a RK é o raio de Kelvin. Então, VK vai ser o volume de líquido condensado que, após cada degrau da desorção, ele vai evaporar. Esse é o valor de VK. Mas o filme adsorvido nas paredes do poro também vai dissolver. Em poros maiores, que vai ser o limite superior do intervalo, né? Por exemplo, quando eu falo intervalos, eu tô falando, por exemplo, daqui para cá, daqui para cá. Né? Os poros maiores, eles estão aqui nas primeiras linhas. Né? Por exemplo, esse primeiro poro aqui é de 255,7 angstrom. Então, em poros maiores, entende-se que o filme dissolve-se completamente. Então, o líquido condensado vai evaporar e o filme vai dissolver completamente. Agora, em poros menores, que é o limite inferior do intervalo, o filme vai perder apenas um pouco da sua espessura, conforme está demonstrado aqui. Ó. Então, quando você diminui a pressão daqui para cá, na isoterma agora de desorção, né, só lembrando aqui, eu vou colocar uma... Deixa eu ver se eu acho uma seta aqui. Não. Aqui. Ó, então, daqui, nesse sentido aqui, eu estou adsorvendo. Nesse sentido aqui, eu estou dissolvendo. Então, agora na desorção, né, que é o que a gente está trabalhando aqui desde o princípio,
Quando a gente sai, então, do poro maior para um poro menor, quando a gente... no limite inferior, então, do intervalo, o poro vai perder um pouco apenas a sua espessura. Então, a perda de espessura dentro de cada degrau, a perda de espessura dentro de cada degrau desse aqui, ó, por exemplo, saindo do raio de 234,3 e indo para o raio de Kelvin de 106,4, o que corresponde a uma espessura de filme absorvido de 21,4 indo para 16,4, então o que a gente vai considerar é a média da espessura de todos os poros dentro do intervalo. Então eu tô considerando vou ter que considerar uma média desse valor aqui, lá para aproximadamente 19 angstrom. Então o volume dessorvido relativo à camada de filme é determinado multiplicando-se a diminuição na espessura do filme, e aqui eu vou desenhar, a diminuição na espessura do filme, quanto que isso aqui está diminuindo, multiplicado pela soma das áreas dos poros com diâmetro maior do que RP. O que isso quer dizer? Por que isso aqui, vezes isso, dá um valor de volume? Porque a área que eu estou trabalhando, veja, que é essa aqui, ó. Essa aqui que é a área do poro, ó. Essa aqui é a área do poro. Então, se eu multiplico, eu vou desconsiderar essa área aqui de baixo, tá? Vou desconsiderar essa área aqui de baixo. Se eu desconsiderar essa área aqui de baixo e considerar que a área da parede, então, vai ser muito maior do que essa aqui de baixo, então, olha só, o volume de filme que dessorveu vai ser igual à variação dessa espessura aqui, multiplicado por essa área. Então, essa área, a área das laterais do poro vezes a espessura que foi perdida, vai ser igual ao volume de filme que foi dessorvido. Então, esse que é o que a gente vai chamar de ΔVF. ΔVF, então, é o volume de filme de adsorbato que dessorveu em cada um dos degraus. Eu vou voltar, então, lá para a nossa tabela. Olha só. Esse aqui é o ΔV, então, simplesmente o ΔV, né? Os volumes, a variação entre o volume absorvido em um degrau, volume absorvido em um degrau, desculpa, o volume absorvido em um degrau menos o volume absorvido no anterior. Aqui eu tenho 5,7. O ΔV do líquido vai ser igual, conforme está demonstrado, cadê? Onde que tá isso? Exatamente. Então, esse aqui é o ΔV, só que de gás, né? Eu quero transformar... deixa eu voltar aqui que eu fiz alguma coisa errada. Esse aqui é o ΔV que está no formato, tá para o ΔV de gás. Aqui eu estou transformando esse ΔV em líquido. Então, estou multiplicando por determinados fatores aqui, que depois você pode pesquisar. Aliás, é um objetivo seu é pesquisar como é que você vai transformar volume de vapor, volume de gás em volume de líquido, né? Então,
Aqui eu errei, estou fazendo alguma coisa errada. Aí, agora tá certo. Então, eu estou transformando o volume de gás em volume de líquido. Então, eu vou calcular aqui lá na tabela, eu vou calcular agora o ΔVF, que é o ΔT vezes o somatório das áreas dos poros com diâmetro maior do que RP. E aqui entra uma coisa meio estranha, que talvez você pode parecer meio estranha, né? Então, por exemplo, ΔT vezes o somatório das áreas dos poros com raio maior do que RP para esse primeiro valor aqui, para esse primeiro degrau, eu vou considerar como sendo zero. Por que eu vou considerar como sendo zero? Porque eu entendo, eu vou partir do pressuposto que não existe poros com diâmetro maior. Eu vou partir então do pressuposto aqui que não existem poros com diâmetro maior do que 189,2 angstrom. Que foi o valor que eu calculei aqui. Veja que essa aqui é a média. Essa aqui é a média entre o poro, entre o tamanho de poro do limite superior e o limite inferior aqui desse degrau. Se não existe poro com tamanho superior, então, a 189,2 angstrom, e o somatório de S é exatamente a soma das áreas dos poros com diâmetro maior do que RP, consequentemente eu não tenho soma de área nenhuma, e a soma das áreas é zero, já que não existe poro com diâmetro maior do que esse. E aí eu coloco esse somatório de S, eu coloco o somatório de S aqui. Né? Então, o ΔT vezes ΔS vai ser igual, olha só, a esse ΔT aqui, vezes esse somatório de S aqui. E, consequentemente, como esse somatório de S aqui é zero, esse ΔT vezes o somatório de S aqui vai ser zero. Veja que eu estou pegando uma célula aqui em cima. Tá? Depois a gente pode conversar a respeito. Beleza, então esse aqui é o ΔT vezes o somatório de S. O volume de poro, então, para eu calcular o volume de poro, agora eu preciso saber, já que eu possuo agora o volume do líquido que evaporou, e eu também sei o volume, olha só, eu tenho o volume do líquido que evaporou, tem um volume do líquido que evaporou nesse... Eu já fiz os cálculos dele aqui nesse ponto, né? Ou seja, ele tá, na verdade, ele está dado aqui. Eu tenho esse volume do líquido que evaporou no degrau, tá aqui. E eu tenho também o volume do filme que dissolveu. E aí, consequentemente, o volume total dissolvido vai ser o volume de Kelvin, que é que faz relação com o volume de líquido que evaporou, mais o volume do filme que dissolveu. O volume de Kelvin eu simplesmente calculo a partir da área da base do poro, que é cilíndrico, utilizando o raio de Kelvin vezes a altura, mais o ΔV vezes o somatório de S, que já foi dado. Eu posso isolar nessa equação aqui o H, que é a altura do poro. Para poro cilíndrico, o volume do poro é igual, então, a π, o raio médio do poro elevado ao quadrado, vezes a altura do poro. Então, se eu substituir essa equação aqui, aliás, o valor de H da equação 4.18 na equação 4.19, eu chego aqui na equação 4.20. Eu cheguei aqui na equação 4.20. Então, eu aqui na equação 4.20, eu tenho o raio médio do poro dividido pelo raio médio do
de Kelvin. Aqui o ΔV líquido menos ΔT somatório vezes o somatório de S. Então, esse aqui é o volume do poro. Fazendo essas substituições, então, ó, eu coloco, então, calculo o volume do poro aqui através da equação, né, e completo aqui para toda aqui a coluna. A área superficial dos poros com raio RP é calculada como a área da base mais a área das laterais. E aí eu posso substituir H, aqui da equação 4.18, né, e chego, o que está dentro aqui desse colchetes aqui é o próprio volume do poro. Eu chego aqui na área superficial. Aqui ela está trabalhando aqui com raio de poro médio e aqui o volume do poro. Posso calcular então agora a área superficial. Expressando então aqui na coluna 13. O somatório das áreas, ó, lembrando que o somatório de S aqui, está expresso aqui, é a soma das áreas dos poros com diâmetro maior do que RP. Então, para esse primeiro valor aqui eu tenho 0, porque eu não tenho nenhum poro com diâmetro maior do que 189,2. Essa próxima aqui, então, eu pego essa área e somo com essa. Assim como essa próxima aqui, eu pego essa área aqui e somo com a anterior. E aí eu vou colocando o somatório, de forma que, então, eu vou chegar aqui quase a 100%. Veja que tem um valor que não foi... Peraí. Se tem alguma coisa errada. Que não foi expressa aqui por causa dos poros que estão menores do que estão menores aqui do que essa pressão de 0,300, essa relação de pressão de P sobre PV menor que 0,312. Olha só, então o volume dos poros, a distribuição de volume de poros, quer dizer, na verdade que não é distribuição, como é que se diz? Essa aqui é a fração dos poros que tem diâmetro menor do que RP. Né? É o acúmulo do volume de poros. Então, nesse caso, olha só, para esse poro menor, o volume de poros total vai ser 0,0005 centímetros cúbicos por grama. Então, para poros maiores um pouco maiores do que esse, eu vou pegar esse valor aqui, que é praticamente 0%, e vou somar com o volume de poros relativo a essa segunda fase aqui, que vai dar aproximadamente 1%. Né? Então, aqui na tabela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e somar com o volume de poro dessa linha e dividido pelo volume total. E a mesma coisa eu vou fazer para o resto. Ó. Então, eu vou pegar essa linha aqui e somar com 0,0001 dividido pela soma de tudo. Aqui, vou pegar esse e somar com 0,0014 dividido pela soma de tudo aqui. Eu tenho, então, a percentagem de volume de poros acumulada com raio menor do que RP. Tá aqui. Olha lá, o que isso está querendo dizer? Ó? Então, está falando que, vamos pegar aqui, ó, aproximadamente 80%
aproximadamente 80% do volume total de poros está concentrada em poros com um raio menor do que aproximadamente 65 angstrom. Nesse caso aqui, 60% então do volume total está contida em poros cujo raio é menor do que aproximadamente 30 e poucos angstroms. E aí vai. Eu posso fazer finalmente a distribuição agora do tamanho dos poros. E a distribuição do tamanho dos poros eu vou pegar o volume do poro e dividir pela variação do raio de poro em determinado degrau, né? Então, por exemplo, o volume de poro, por exemplo, para esse primeiro degrau vai ser igual, então, ao volume de poro, a fração, né, de poros que está nesse primeiro degrau vai ser igual a 0,0109, que é o volume de poros relativo a esse degrau, dividido pela variação do raio do poro nesse degrau. E aí eu multiplico aqui por 10 elevado à quarta para fazer conversão de unidade. Faço isso para faço isso para todas as linhas aqui, chegando então aqui na distribuição de tamanho de poro. O que a distribuição de tamanho de poro está falando para mim? Está falando para mim que os poros estão concentrados aqui em uma média de aproximadamente... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse valor aqui. Esse aqui é o ponto 21. Mas o tamanho médio de poro desse material aí é de 357,4 angstrom. Desculpa. Angstrom não, desculpa. Tamanho médio de poro vai ser... A gente vai ler aqui, ó. Acho que tá lindo o tamanho de poro. 21,2. Tá aqui. Isso. Então, tá aqui, ó. 21,2. Então, onde que o acúmulo, quer dizer, aqui o número que deu maior, que é 357,4, eu bato aqui na coluna do tamanho médio de poro, que é a coluna 7, e tem aqui o tamanho de fora, então, de 21,2. Então, agora finalizando. Esse meu material aqui tem um tamanho médio de poro de 21,2 angstroms. Beleza, então é isso aí.